anos no Instituto, mais... Quantos anos, Lani? 6 anos como diretor-presidente do IPT, no qual eu trabalhei, fui servidor e colaborador. Eu entrei lá como estagiário, o Lani Graff já era engenheiro, né? Como é que era o nome do chefe da metalurgia? Papaléu. Nossa, Jorge Papaléu, não é isso? Como é que é? Renato Papaléu. São figuras eminentes na área da metalurgia, né? Então, vou deixar com vocês o professor Fernando Landgraf, do qual agradeço mais uma vez, e a gente vai fazer mais uma rodadinha de perguntas ao final. Obrigado, Landgraf. Bem, eu agradeço muito o convite, estar aqui com vocês, compartilhar esses pensamentos, né? Claro que me prejudicou a apresentação inicial do professor Tundizi, certo? Quer dizer, o professor Tundizi falou sobre essas coisas todas da perspectiva de uma pessoa com uma visão de futuro, né, excepcional, né, com toda a experiência dele, com toda a capacidade dele. Então, eu achei, quando eu preparei, vocês vão ver que tem similaridades nas nossas apresentações, mas é natural, afinal estamos falando do mesmo assunto. E tem uma coisa só que eu queria compartilhar com vocês, pena que não pude falar para ele. Ah, está ali. Dentre as coisas que o senhor falou, professor, que me tocaram bastante, foram importantes, eu até fiz anotações da sua apresentação, e uma coisa que, quando o senhor falou sobre os fundos setoriais, eu achei muito importante, porque de fato foram muito importantes num certo momento da nossa história, né? Essa fonte de financiamento, e me chama a atenção um defeito nosso brasileiro, que eu acho bastante grave. A gente não avalia programa, né? Não tem avaliação. Então, foi uma experiência riquíssima, que deve ter tido seus problemas também, né? Mas uma experiência muito rica do compartilhamento entre a academia, o governo e empresas, e que não tem uma avaliação, né? E isso é típico nosso. A gente fica fazendo experiência nova, inventando novidade, e ninguém avalia. Ninguém avalia. Talvez vá sair, talvez já deva ter saído algumas teses, mas não é uma avaliação que junte os atores principais. Quer dizer, onde que foi organizado alguma experiência que juntasse o professor Tundizi? Pô, ele foi o criador dessa história, né? O professor Tundizi, as empresas envolvidas, seja as empresas de energia elétrica, seja a Petrobras e as empresas de óleo e gás, etc., né? Os grandes atores dos fundos setoriais, e que discutisse o que foi bom, o que não foi bom, né? Agora nós vamos repetir tudo de novo. Inventaram agora a tal da Rota 2030 da indústria automobilística, né? Então nós vamos de novo começar uma experiência juntando academia, governo e iniciativa privada, e nós não estamos usando esse histórico. Provavelmente nós vamos cometer os mesmos erros, certo? Se é que, né? E tiveram, claro, sempre tem, né? Não dá para dizer, nenhuma experiência é perfeita, certo? A gente sempre comete erro e tem que aprender com isso. Se a gente não avalia, não sabe o que errou, né? Então fica só como disse o professor, fica só nas percepções, né? Então um sujeito tem uma percepção de um jeito, outro sujeito tem outra percepção, e uma fama se desenvolve em função do quanto essas pessoas falam, e não uma avaliação, pelo menos uma tentativa de fazer uma avaliação objetiva dessas coisas. Então, eu gostei de ouvir o seu comentário sobre isso, e vamos ver se a gente consegue. A Petrobras é um ótimo exemplo disso. A Petrobras gastou muito dinheiro através da ANP, né, num monte de projetos de pesquisa pelo Brasil afora. E fica lá dentro da Petrobras, em alguns, uma certa visão de que isso não deu certo. Alguns falam, nós jogamos dinheiro fora. Não pode ser isso, quer dizer, claro que alguma coisa deu certo, outras não deram, né? Enfim, desculpa a digressão aqui, mas só me provocou. Eu acho que é uma coisa que nós temos que aprender a fazer. Bom,
Enquanto o professor Tundizi praticamente colocou aqui para nós, né, um programa voltado para a inovação, o que nós deveríamos fazer para ter uma inovação no Brasil, a minha apresentação corre o risco de ser mais negativa, né? Porque eu vou falar sobre os desafios da inovação, né? De certa maneira, tem um viés meu nessa história, certo? Então, vou usar a mesma definição que ele usou, né? Inovação é a invenção que chega no mercado. Invenção é uma outra coisa, né? A definição que ele usou é muito boa também, que é o conhecimento se transformando em dinheiro, né? É uma ótima definição. Isso é inovação. E ultimamente, como essa história, o assunto inovação ferveu em todos os lugares, então criou até uma ansiedade, né, em muitos empresários, né? O empresário que já está aí no mercado há 20, há 30 anos, começa a ficar preocupado porque o negócio dele vai desabar, né? Inove ou morra, certo? É uma frase muito citada por aí, então isso criou essa ansiedade e muitos empresários estão buscando o que eu posso fazer para inovar, né? E não é tão simples assim, né? Você pode fazer inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional, inovação de marketing, tem um monte dessas coisas. Eu vou olhar mais para o lado da inovação industrial, a inovação na indústria. É o que me interessa mais, né? Algumas coisas promovem a inovação e eu encontrei algumas dessas definições por aí, né? É claro que novos conhecimentos se transformam em dinheiro, né? Mas também fatos inesperados também podem levar à inovação. Incongruências, né? Contradições, problemas também podem levar à inovação. Eu já até ouvi essa definição de um russo, uma definição... como é que chama lá a filosofia dos russos mesmo? Da contradição, esqueci o nome deles, mas eles falavam que a contradição, a resolução de uma contradição é a inovação. É a visão soviética da inovação. A necessidade, é óbvio, que influencia na inovação, mudanças na indústria, todas essas coisas, né? Tem muitas fontes possíveis para inovação, mas também tem fatores inibitórios, né? Então, estava lendo, hoje preparando essa apresentação, estava lendo várias coisas sobre isso e sobre inovação, e um dos comentários de alguém era isso, de que, olha, precisa tomar cuidado, porque tem muita empresa em que a opinião da turma de baixo não interessa, né? Quer dizer, só o gerente é que está autorizado a ter ideia, né? Da gerência para baixo não é uma ideia séria, né? Deve ser uma bobagem qualquer. Então, isso é um fator inibidor. Se você atua assim, você impede a comunidade da sua empresa a trazer ideias, isso não vai ser bom, não é um ambiente bom. Uma atitude exageradamente crítica também é um problema, né? Então, isso promove tem uma história de quando o Dom Pedro II foi lá para Filadélfia, nos Estados Unidos, visitar a Exposição Universal da Filadélfia, em 1876. Foi nessa exposição que o Graham-Bell lançou o telefone. Era a grande inovação daquele momento. Graham-Bell lançando o telefone. E o Dom Pedro II foi um dos primeiros caras a usar o telefone. Ele se comunicou lá na exposição, tinha um telefone aqui, o outro lá, e o Dom Pedro II falou com o Graham-Bell. E aí depois estavam os dois conversando e tal. Tava os dois aí falta escolher quem é o terceiro personagem que vai fazer a gracinha. Vamos supor que fosse o Duque de Caxias, certo? Então... o Dom Pedro II, conversando com o Graham-Bell, teria dito, e o futuro, né? O que ele vai trazer para nós, né? Será que um dia a gente vai ter um telefone móvel? Né? E aí o
Duque de Caxias teria dito: isso não vai dar certo. Os cavalos vão tropeçar nos fios, certo? Então eu tenho um pouco essa atitude, sabe, assim, o conservadorismo de só enxergar o curto prazo, né? Então naquele momento, transporte, a mobilidade era cavalo, certo? Essa atitude exageradamente crítica também é um fator inibitório para a inovação, né? Mas também tem os riscos do compartilhamento das ideias, de uma ideia nova, com parceiros. Sejam parceiros industriais na sua inovação, sejam os parceiros acadêmicos, né? Isso é um problema, né? As pessoas às vezes têm ideia, mas não posso contar para esse ou para aquele. A aversão ao risco é um grande fator inibitório à inovação, né? Quer dizer, o empresário que fala, isso aí não vai dar certo, ou existe um risco de não dar certo, é um problema. E dizem que os nossos empresários têm um nível de aversão ao risco alto. Fala-se muito sobre isso. A pressa também é um fator inibitório, né? Achar, olha, tudo é uma ideia boa, vocês têm 3 meses para viabilizar, né? Não vai dar certo. Essa atitude também não ajuda, a pressa também não ajuda a avançar na inovação. É claro que se os empregados tiverem uma insegurança no emprego, não é um bom ambiente. A conjuntura, quando ela tem indefinições políticas e econômicas, não ajudam. E os próprios fatores econômicos, né? O custo do dinheiro também prejudica o investimento em inovação. O Brasil tem, os governos brasileiros, né, têm promovido um monte de mecanismos de financiamento à inovação. Vocês vão ouvir amanhã aqui o pessoal das agências de inovação falar disso. Existem muitos mecanismos, né? Papai Noel existe, né? Chama FAPESP, né? Papai Noel, a FAPESP dá dinheiro, dá R$1 milhão para quem tiver uma boa ideia, certo? E faltam boas ideias. O dinheiro não é todo, o dinheiro disponibilizado para esse programa da FAPESP não é todo utilizado. Então, faltam ideias boas também. Nesses fatores inibitórios, eu achei, uma das coisas que eu achei uma lista disso, né? Parecido com aquilo que eu acabei de falar, mas, enfim, vou deixar essa apresentação aí para ver outras coisas comentadas. Por exemplo, a tomada de decisão inefetiva, né? Muitas regras e restrições dentro da organização, mas o principal como fator inibitório o custo de escalar essas ideias para um grande uso, né? E a dificuldade em medir o retorno do investimento. Isso é sempre um problema, né? Você tenta estimar o retorno do investimento em coisas, numa inovação. Você não sabe todos os detalhes envolvidos nesse negócio. Mas a gente tem que se acostumar a fazer esse tipo de avaliação. Então, essa estimativa do retorno do investimento é uma grande falha nessas propostas de projeto que aparecem na FAPESP, por exemplo, né? Nós não temos essa experiência de estimar esses retornos. E aí é mais difícil tomar a decisão de investir nessas coisas ou não. E temos que considerar que a inovação é uma destruição criativa, né? Essa é a ideia do Schumpeter, economista importante, austríaco que migrou para os Estados Unidos e que é o primeiro economista a falar muito sobre a inovação, né? E diz que é preciso destruir o velho para criar algo novo, que é maior que o antigo. E isso também isso mexe com todo mundo. Não vou falar disso. Já falei que a inovação virou uma grande sedução no início deste milênio, né? E isso a gente vê até na mudança de nome das instituições, né? Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia, em 2010, virou Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia botou um izinho lá no final.
a FINEP inventou o Inova, o BNDES criou o Funtech, o Ministério de Ciência e Tecnologia inventou a Embrapi, que é a inovação lá no final. Então, essa história está na moda, né? É o grande desafio. E a inovação, então, ela está muito ligada, né, para você imaginar onde pode inovar, as macro tendências são super importantes. Então, uma das macro tendências é a miniaturização, né? Então, a gente assistiu, eu e vocês assistimos essa tendência das coisas de diminuírem de tamanho, né? E aí, quando a gente busca as leis da inovação, talvez Lavoisier continue válido, segundo a opinião de algumas pessoas, né? Porque a massa talvez se mantenha constante, né? A barriga do cara que assiste televisão cresceu. Uma parte da inovação vem da pesquisa e desenvolvimento mais diretamente, né? E as empresas investem um certo percentual do seu faturamento em P&D. Então, na Europa, o setor que mais investe em P&D é a indústria farmacêutica e de biotecnologia. Investe 15% do seu faturamento em P&D. Depois vem a área de software, serviços de computação, que investe 11%, e assim por diante, certo? Então você vê que a indústria automobilística aparece aqui com 4,4% e a defesa aparece com 4%, a indústria de defesa aparece com 4,3%. Então, os setores, né, variam muito. Eu, que sou um engenheiro metalurgista, a siderurgia, que é uma indústria já madura, né, ela investe pouco. E, como mostrou o professor, que está nos deixando, um prazer vê-lo, professor. Imagina, não há do que, o senhor me avisou. Então, aquele ranking que o professor mostrou, olha a evolução histórica dele, né? O professor mostrou esses dois rankings. O Global Competitiveness Index, que é o azulzinho, onde o Brasil, mesmo no período mais entusiasmado do governo Lula, ele não estava bem no ranking, tá vendo? Está variando lá entre 60, 75, chegou a 50 e tanto ali nos anos 2010 e 2011, deu o nosso pico de competitividade chegou a 48%, e aí desabou a nossa... Será que a nossa competitividade desabou, ou é a política que influencia as opiniões das pessoas que votam nessas coisas e que configuram esse número, né? Olha o ranking de inovação, né? Então tem o Global Innovation Index, o Brasil até que estava bem, olha lá, 40% nesse tipo de levantamento. E ele, em 2017, caiu para 100º lugar. E aí está subindo e, como o professor disse, está em 60º lugar. Nós vamos olhar para isso mais de perto. Então, essa tabela ele já mostrou, não preciso mostrá-la de novo, mas é interessante notar que naquele Global Competitiveness Index, então, a nossa posição ruim, ela é resultado de 12 avaliações. O pessoal, então, avaliou a posição do Brasil no ranking internacional em 12 assuntos, certo? Tem lá as instituições brasileiras, a infraestrutura, o ambiente macroeconômico, saúde e educação primária, educação superior, a eficiência do mercado de bens, a eficiência do trabalho, o desenvolvimento do mercado financeiro, uma prontidão tecnológica, o tamanho do mercado, a sofisticação do mercado, e a inovação, certo? 12 avaliações. A pior nota nossa é na inovação.
A melhor nota, naturalmente, é no tamanho do mercado. O Brasil é a 8ª economia do mundo, então, né, nesse quesito, a gente tirou nota boa. Mas a pior nota é inovação? Quer dizer, o que leva o Brasil a ser 70º, uma das coisas que influencia é a má nota em inovação? Então, mas o que será que é considerado na inovação? É o resultado de vários quesitos. Então, a nota de avaliação é função dessas coisas aqui. Uma certa capacidade para inovação. Então, veja aqui, no pilar inovação, em 2018, a gente estava em 85, certo? Em 140 países, nós estávamos em 85º lugar. Isso como resultado, isso é a média, né, dessas 7 notas aqui. Então, uma capacidade para inovação, a gente estava em 73. Na qualidade das instituições científicas, nós estávamos em 77. Será? Né? Como é que isso foi avaliado? Vocês vão ver que tem um outro critério aí, que eu vou mostrar depois, em que nós estamos bem nesse quesito. Pô, achar que a USP, o FRJ, né, essas grandes universidades brasileiras, e nós estamos em 77º lugar, tem algum problema nessa avaliação. Gastos de empresas, gastos empresariais em P&D. É uma das nossas melhores notas, estamos em 62. Colaboração Universidade e Indústria, 70. Quer dizer, será que nós estamos, não sei a lista, né, mas nós estamos pior que Angola na cooperação Universidade e Indústria? Não sei, né? Como é que é procurement em português mesmo? Enfim, compras governamentais de produtos tecnológicos avançados, 118. Acabou com a nossa nota isso aí, né? Disponibilidade de cientistas e engenheiros, 90º lugar. E patentes, 53º lugar. Então, é assim que foi avaliado. Então, algumas dessas coisas é um critério bem objetivo. É o número de patentes depositadas por 1 milhão de habitantes. Outras notas são opiniões, resultado de pesquisas feitas com os empresários locais. Então, isso é muito influenciado pela política, né? Na hora que a gente acha que está tudo ruim, você dá nota baixa em tudo também, certo? Então, isso, em parte, explica aquela evolução esquisita das nossas notas, né? Opa, o que aconteceu aqui que travou? O outro indicador é o Global Innovation Index. Então, aí, esse é bem sofisticado. Ele usa 81 indicadores, sendo que 56 são quantitativos, 20 são um composto entre indicadores e outros dados, e 5 são resultado de pesquisa de opinião, qualitativos, subjetivos. Então, essa nota, aparentemente, ela é mais quantitativa, certo? Ela deve refletir alguma coisa mais objetiva. E o Brasil estava lá em 61º lugar nesse ano que eu peguei aí. Nós não vamos entrar, né? Aqui estão metade dos 81, mas então fala das instituições, fala do capital humano, da infraestrutura, da sofisticação do mercado, da sofisticação dos negócios, fala dos outputs, né, das saídas de conhecimento e tecnologia, das saídas de criatividade, que é o último item ali. Então é interessante porque ele usa indicadores surpreendentes para estar ligado com inovação. Surpreendentes não, mas é curioso que eles estejam lá e eu acho que refletem
alguma aspectos importantes da criatividade. Por exemplo, olha só, um dos indicadores é o número de edições da Wikipedia por habitante. Quer dizer, isso é um indicador de inovação. Um país que muita gente contribui com a enciclopédia mundial é um país mais inovador do que um país que tem pouca gente que faz isso. Eu achei curioso usar esse indicador. Outro indicador é quantos uploads de vídeo o país faz. Então, nesse caso, nós estamos bem, ó, 37º lugar. 37º lugar. Vídeo a gente bota bastante lá. Mas Wikipedia, estamos em 65º. Outros indicadores interessantes na exportação de serviços culturais, como percentual do total da balança comercial. Estamos em 35º, sei lá como calcula isso aí, né? Quantidade de filmes nacionais por milhão de habitantes. Aí estamos ruins. Enfim, então é uma lista de indicadores muito interessante da gente observar como é que o mundo avalia a inovação. E aqui tem pegou especificamente 3 tópicos e compara muitos países. Então, olha só, pegou o vermelho, lado esquerdo, o ranking das melhores 3 universidades em relação ao planeta, né? As top 3, o ranking das top 3 daquele país no ranking universitário planetário. Aquele azul clarinho, verde ali no meio, é família de patentes depositadas em pelo menos 2 escritórios, ou seja, 2 países. E essa cor de burro quando foge aí do lado direito número de documentos citáveis, né? E eles fizeram 2 blocos. O bloco das economias de alta renda, 47 economias, e o bloco das economias de renda média, onde está o Brasil. Então, a China, por exemplo, é o país com melhor nota, né? Melhor score, no bloco dos países de economia de rendimento médio. Então, dá para ver que as universidades de topo da China têm um ranking muito bom, o depósito de patente não é grande coisa e os documentos citáveis é significativo, né? Compara com aqueles 10 países, em primeiro lugar, os 10 melhores países nesse ranking, e olha o tamanho da área de patentes desses países, né? Então, é muito grande. É a grande diferença entre aqueles lá e nós aqui, tá certo? Principalmente essa questão de patente. Olha o tamanhinho do verdinho do Brasil em patente, certo? A nossa academia até que é poderosa. Nós estamos melhores do que a média, aquela última linha lá, é a média das 47 economias de alta renda, certo? Nós estamos melhor que eles, as nossas 3 universidades estão melhores do que a média deles. Mas em patente, muito pior que eles, né? Então, isso é interessante. Esse problema nosso de criar pouco e aí patentear pouco, né, é muito sério, né? Quer dizer, não é que eu não acho que a gente patenteie pouco porque a gente não liga para a patente. É porque a gente cria pouco mesmo, né? Isso é um problema sério. Bom, vamos passar mais rápido aqui, senão... Agora, aqui é interessante da gente ver. Vocês lembram aquela tabela que eu mostrei lá atrás, de como é que era na Europa as empresas que mais investiam em pesquisa? O número não é comparável, porque aqui é em valor mesmo, tá certo? Mas olha só, em 2014,
1,2%, o investimento nacional em pesquisa foi de 1,2%, que correspondeu a 72 bilhões de reais. É um investimento brasileiro em pesquisa. Desse dinheiro, 33 bilhões vieram da indústria. É o investimento industrial em pesquisa, internamente. E 26 bilhões vieram do governo federal e 13 bilhões dos governos estaduais. Eu não sei o detalhe de como é que esse número aparece, né? Inclui o quê? Inclui o custo de pessoal das universidades públicas? Não sei. Não sei o detalhe de como é que nasce esses 26 bi. Mas é interessante, então, ver que desse nosso investimento em pesquisa, então 0,6% veio de governo, se você somar federal e estadual, dá 49 bilhões. E 0,4%, que é 33 bilhões, veio da indústria. Essa é uma grande diferença entre o Brasil e o resto do mundo, né? Azulzinho é governo, vermelho é investimento industrial. Então, vocês veem lá que a Coreia do Sul, que investe 3,5% em pesquisa, a indústria investe, desses 3,5%, investe 2,5%. E o governo investe 1%. Lá em cima é Coreia do Sul. E assim por diante, né? Aí chega aqui no Brasil, olha só, então o tamanho do azul do Brasil nem é tão ruim. Mas o nosso vermelhinho, que é o investimento industrial, é fraquinho. A Rússia é pior, certo? Mas, enfim, esse é um problema brasileiro, né? A nossa indústria investe pouco. E aí, você fica, eu, sinceramente, tenho uns problemas com isso. O setor que mais investe em pesquisa é a indústria automobilística. 10% do investimento privado em pesquisa no Brasil é feito pela indústria automobilística. É por isso que a gente tem tantos carros nacionais, é isso? Eu não sei se algum de vocês aqui trabalha na automobilística ou autopeças. Eu acho que a indústria de autopeças até que investe bastante em pesquisa. Mas a automobilística, eu queria entender melhor isso, né, para saber esse número é fidedigno, né? Em segundo lugar, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, é o investimento da Petrobras, né? Só o SEMPES é R$1 bilhão daqueles 2,6 ali. O centro de pesquisas da Petrobras custa mais ou menos R$1 bilhão por ano. Produtos químicos, informática, máquinas, farmacêuticos está aqui embaixo, R$1 bilhão. Né? 1,2 bilhões. Então, esse é outro problema nosso e é interessante a gente conhecer melhor isso, né? A semana passada teve uma reunião da SAE, a Sociedade, Society of Automotive Engineers, em São Paulo, e eu estava conversando com um diretor de pesquisas da GM, e ele estava comentando sobre isso aí, ele falou, mesmo a própria indústria automobilística não reconhece o que eles fazem de pesquisa. Então, ele mesmo sente essa dificuldade. O chefe dele não fala, mas o que você faz de pesquisa? Né? Cobra dele. Então, falta um pouco de marketing dessa turma também. Então, é uma coisa para a gente entender melhor aí. Quem patenteia no Brasil, né? Em 2017, a Qualcomm, é uma empresa de informática, né? Foi quem mais depositou. Depois a Dow Chemical, depois Halliburton, Huawei. Huawei depositou 300 patentes no Brasil. Eles estão no Brasil? Acho que nem estão, né? Mas exatamente. A BASF, etc. Enfim, grandes empresas aí, famosas do mundo. Pois é, você vê? Boeing, 164 patentes. Em 2017, no Brasil. O número de patentes está crescendo,
certo? Pelo menos vinha crescendo até 2015. Mas se a parte de baixo é não residentes, então é patente de outros, né? E o vermelhinho lá em cima é a patente são as nossas patentes. Aí dá para ver que o aumento foi contínuo. Teve uma crisezinha em 14, mas 16 2015 foi 4.600, 2016 foi 5.200, 2017 5.500. Mesmo assim, hein? 5.500 patentes, né? E isso é depósito, né? Não vale reclamar que o INPI demora muito. Não, isso aqui é depósito. O INPI nem começou a trabalhar ainda, certo? É depositar a patente. Então, é um problema isso aí. E quem são os maiores depositantes? É a indústria brasileira, certo? A Unicamp é o primeiro, com 77 patentes. Universidade Federal de Campina Grande, eles têm muito software, né? A Federal de Minas Gerais, Federal da Paraíba, a USP está em 5º lugar. Ceará, CNH Industrial do Brasil, eu ia ver quem era a CNH, eu esqueci. Quem é a CNH? Hã? Ah, será? Mas aí é residente? Sei lá. Tem fábrica aqui, é. Então, se o depositante foi um brasileiro, então residente, né? Pode ser boa? Vou olhar. Faria sentido, né, que alguém, uma empresa da área do agrobiz, né, fosse um grande... Então, razoável seria que as empresas liderassem, né? Mas o processo de depositar, ele não é muito burocrático, mas tem uma burocracia. Eu demorei 1 ano, certo? Usando um escritório de patentes que a USP contrata, demorou 1 ano para eu depositar. Entendeu? E nesses lugares, a maioria dessas empresas são tudo estrangeiras, só tem uma sede aqui no Brasil, remete os grupos tudo lá para fora. Eles preferem fazer todas essas pesquisas lá fora. Ah, sim, claro. E aí está pronto, traz aqui e registra aqui, né? Isso acontece. Mas uma coisa é importante, o treinamento, né? A gente precisa incentivar os nossos alunos a se acostumar com essa ideia. Mas é curioso, eu coordeno a disciplina de trabalho de formatura lá no meu departamento, né? Então são 50 alunos por ano. E como eu coordeno, eu tenho uma certa tarefa. Todos os alunos que vão fazer trabalho de formatura têm que fazer várias tarefas. Uma delas é assim: faz a análise crítica de um documento. Pode ser um artigo, pode ser um outro trabalho de formatura, uma dissertação de mestrado, doutorado, ou uma patente. Eu consigo arrancar uma patente por semestre, né? O pessoal a patente, eu nunca olhei uma patente, o pessoal nunca viu. Eles estão no 5º ano, a maioria nunca leu uma patente. Então, essa é a nossa cultura, certo? Então não vai fazer. Uma observação, nós temos aqui na Escola de Engenharia Carlos, disciplinas de projeto mecânico na área mecânica, que, independente do projeto ser possível de patente, faz parte do trabalho da disciplina escrever uma patente desse projeto. Muito legal. E, na pós-graduação, uma disciplina de patentes. Muito legal. Isso USP. Isso é iniciativa do professor Furqueri, Sim. já aposentado, que colabora com o CENIO, que se envolveu em patentes, sofreu essa dificuldade e resolveu disseminar. Então, todos os alunos têm que escrever uma patente. Muito interessante essa ideia. Vou importar essa ideia. Muito boa. Porque é isso, né? Claro.
Quer dizer, se os caras nunca viram uma patente, porque quando que ele vai pensar que, né, vou fazer? Muito bom. Bom, eu já 9h30, eu também não quero tomar muito tempo, mas só ir rapidamente para uma coisa. Eu hoje, de novo, né, preparando, como eu cheguei cedo, tal, eu sentei lá e comecei a olhar as macro tendências, né, porque quando você pensa em inovação, as macro tendências é impressionante. Enfim, você deve olhar. Eu fiquei em estado de choque, sabe? Eu comecei a ler essas coisas aqui. Eu não entendia metade dos títulos de macro tendência que eram citados. Então, aqui é a Deloitte falando, né? Então, no ano de 2019, no assunto de realidade digital e a experiência digital, então tem um negócio que é interfaces inteligentes. Do lado de Data Analytics, tem um negócio que é organizações movidas a inteligência artificial, né? AI Field Organizations. Aquela palavra lá, não sei do que se trata. No ops in a serverless world. No ops. Deve ser uma palavra desses loucos, certo? Esse mundo aí. E aqui, conectividade de amanhã, e DevSecOps, e o imperativo cyber. Pelo amor de Deus, não? Então, os caras... Isso é claro que muitas vezes quando você coloca a palavra tecnologia, inovação tecnológica em inglês, vai muito para o lado da informática, né? É tratado como inovação na informática, né? ITC, né? E, na verdade, tudo isso é parte da tal da quarta revolução industrial, né? Que é toda essa conversa dos sistemas de produção ciberfísicos, né? Que vão fundir o mundo real e o mundo virtual. Então, vou pular o pouco de história que tinha aqui. E nesse papo, essa expressão, né, da quarta revolução industrial foi criada por esse alemão suíço aí, o Klaus Schwab, e ele fez uma dessas listas, né? Quais são? Porque o que eu pulei aqui é que todas as revoluções industriais, elas são sempre o resultado de uma somatória de tecnologias. É isso que não é uma tecnologia, é uma somatória. Foi, para falar da primeira, foi juntar a energia a vapor com o desenvolvimento da fundição de ferro fundido capaz de fazer aquelas peças de ferro fundido para fazer a máquina a vapor, o desenvolvimento da usinagem, certo? Teve que desenvolver máquina de usinagem para fazer, senão o cilindro não andava lá dentro da máquina a vapor, né? Então, e tudo isso para tocar as máquinas de tecelagem, né? Então, a primeira revolução industrial foi a junção dessas 4 coisas, né? E cada revolução é assim. Então, o que será que está se juntando nesse nosso momento, né, para formar a tal da quarta revolução? Então inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, armazenagem de energia e computação quântica, né? Então, esses são grandes macro tendências da quarta revolução industrial. E vou pular umas coisas aqui. Outra lista isso de 2019, a lista da Deloitte para 2019. Então, o que seria Core Modernization, né? Blockchain está bombando. Data Analytics, como falou o professor, eu vou falar um pouco mais disso, é super importante. A gente está acostumado
pensar, a robótica é um grande vetor nisso aí, na indústria de processos discretos, né? Na montagem de avião, celular, automóvel, vestuário, construção, móveis, são montagem de partes onde a mão de obra vem sendo substituída por robôs. A inteligência artificial vai permitir a comunicação entre essas coisas e o robô vai resolver desafios diários da produção. O robô, com inteligência artificial, vai tomar decisões que um humano anteriormente tomava, né? Não deverá ser difícil fazer essa comunicação com sistemas integrados de gestão empresarial, né? O ERP. Agora, na indústria que eu olho mais de perto, que é a indústria siderúrgica, né? É uma indústria de processos contínuos. Aço, alumínio, gasolina, polímeros, remédios, tudo isso são feitos em processos contínuos. Grande parte do PIB brasileiro vem dessa indústria, né? E tem desafios nessa indústria bem importantes, porque essa indústria é uma indústria que sempre tem margem decrescente, né? Então, customização é um problema, a operação enxuta é uma solução, né? Outro desafio, integrar a ferramenta do Sistema de Execução de Manufatura, o MES, né? Manufacturing Execution System, nos ERP da empresa. Uma coisa é, o ERP controla, né? Vocês, se trabalham em indústria, vocês devem estar acostumados com isso, a informatização de toda a documentação, né? Papelada sumiu, né? Alguém faz um pedido para a sua empresa, isso entra dentro do ERP e toda a papelada, no final, vai sair uma nota fiscal do produto seu. Isso já está bem estruturado. Agora, como é que vai ser a comunicação entre o chão de fábrica e isso aí? Isso é um problema, né? Especialmente se a gente quiser usar o tal do Big Data, o Big Data Analytics. Na verdade, nas nossas empresas, a gente gera um monte de dados, muito mais dados são gerados na indústria do que nós nos celulares. Apesar, né, das 8 horas por dia que eu passo no celular, né, 8 talvez, ainda eu gero menos dado do que a indústria gera. Só que a indústria joga fora, certo? Quer dizer, toda aquela medição de temperatura que eu faço para controlar a temperatura do meu forno lá na minha siderúrgica, eu não guardo essa informação, certo? Ela foi usada para controlar a temperatura e joguei fora. Agora, com nossa capacidade de armazenagem de informação, eu posso não jogar mais fora. Eu posso conectar o meu sensor de temperatura com a minha base de dados e guardo tudo na nuvem. E depois, né, daqui a um mês, eu vou olhar, porque deu defeito em não sei aonde. Como é que estava a medida do termômetro? Ou melhor, não será um ser humano que vai fazer isso, né? A inteligência, o Big Data Analytics vai pegar aquela enorme massa de dados de temperatura, temperatura ambiente, de umidade relativa do ar, cambau A4, e vai tentar fazer correlações, por que deu defeito naquele dia e não deu defeito no outro dia, né? Uma frase que a gente ouve muito na universidade, nos institutos de pesquisa, é o empresário chegar para a gente e falar: eu não sei o que está acontecendo, eu não mudei nada e está dando defeito, né? Essa frase é um clássico, né? E se com Big Data Analytics eu conseguiria. Só que o problema é o seguinte: tem um monte de equipamentos no chão de fábrica, cada um com um sistema. Algumas vezes eles até têm comunicação, mas é o sistema daquela máquina que comunica com o computador que está do lado dela. Tenta tirar daquele computador uma informação para jogar para a sua nuvem. É outra língua. Eles não falam a mesma língua, né? O software da sua máquina não fala a língua da máquina vizinha. Então, a ponto de, conversando com um gerente de pesquisas da Saint-Gobain, ele comentou: nossa dúvida é o seguinte, será que nós vamos precisar jogar todas as máquinas velhas fora e comprar tudo novo, conversando já
né, adotando uma língua comum, porque o que vai custar mais caro? Né? Eu achar tradutores para todas as minhas máquinas, para levar tudo para a nuvem, ou eu começar tudo de novo? Olha aqui os problemas que estão surgindo. Né? E tem um outro problema que me intriga também, que é o seguinte. Isso aqui é o finalzinho. Nas empresas, né? Isso. Nas empresas, frequentemente, tem 3 grupos, né? 3 departamentos diferentes que lidam com o processo industrial. A engenharia, a automação e a tecnologia da informação. Esses caras também não se conversam muito bem, certo? Eles estão na mesma empresa e tem uns conflitos entre eles. Mas a tecnologia da informação está cada vez mais faminta, né? Eles estão percebendo que eles podem usar Big Data Analytics, eles querem dados que normalmente era a engenharia que tinha, ou a automação que gerava o dado. E até agora, a simulação é um outro caminho, né? Simulação de processos, né? Simulação de processos vinha sendo feita pela engenharia. A engenharia tinha lá seus modelos, usava termodinâmica, né? Usa a ciência que eu aprendi na escola para construir modelos que simulam a operação o processo de fabricação. E lá vem a turma da TI pegando dados, né, e fazendo analítica em cima desses dados e gerando correlações que não tem nada a ver com a termodinâmica. Então, quem vai controlar no final? Será que nós seremos capazes de juntar? Eu estou usando termodinâmica só para usar uma, né? Juntar termodinâmica e Big Data Analytics para conduzir o processo? Ou nós seremos suplantados, né? Seremos extintos, né? E o curso de engenharia vai ser basicamente um curso de engenharia de dados e fecha essa turma que fica estudando termodinâmica aí. Enfim, riscos do futuro, né? Eu acho que não, eu acho que a gente vai conseguir juntar, mas ainda não sei como. E sou professor, certo? Então eu estou dando aula, né? E não estou ensinando meus alunos porque eu nem sei como faz isso, certo? Então, temos um desafio importante pela frente aí, de como é que a gente vai lidar com todas essas novidades. Então, era essa a conversa que eu pensei em ter com vocês, né? De apresentar esses desafios, né? Tem mais problema, teve muitos problemas e nenhuma solução, certo? Mas achei que era interessante compartilhar com vocês essas coisas que eu ando pensando sobre a inovação. Era isso. Muito obrigado. Vou pegar aqui. Obrigado, Landgraf. Nós visitamos aí vários estágios também, assim como o Tundizi aí. E o que chama a atenção, vou abrir aqui para algumas perguntas, né, para vocês, essa questão do Global Innovation Index, né? Quem que está, que é um instituto, como é que é a origem dele, ou é São vários institutos. São algumas universidades americanas, o INSEAD e umas outras lá. Agora, na última, a CNI era patrocinadora, quer dizer, o Brasil patrocinou esse 7-1 aí, que vocês viram. Professor, de novo eu, Juliano, e como que é a participação da comunidade, dos engenheiros? Assim como eu tive uma experiência na iniciativa privada, como faz para a gente participar, para conhecer, qual que é o caminho? Eu não entendi. O Global Innovation Index. Escreve isso no Google. Isso aí você baixa, é de graça. Escreve Global Innovation Index, que você vai achar no Google e faz o downloading, 400 páginas. Mas é o mundo inteiro. O Brasil aparece bastante nesse último aí. 2018, o Brasil aparece bastante. A questão de patente, né? Nós vimos lá que
se a gente tivesse uma quantidade de patentes, a gente ia espichando o meio, as duas pontas estavam boas, pelo que eu vi. Era isso, a impressão, é isso mesmo. Comparado A leitura com os é nossos essa, né? vizinhos, E, por outro lado, a gente tem aí, o colega aqui fez uma pergunta aquela hora ali, no meio da apresentação, é que nós tínhamos aí depositários, né, vamos assim dizer, patentes e não residentes, ou seja, é um caminho, a gente chama de prevenção, né? Eu quero atuar no Brasil, preventivamente eu patenteio um monte de coisa. A minha pergunta é assim, essas patentes que estão aí, né, o que elas geram para o país? É tão pouca, né? Se fosse, mas o que elas gerariam mesmo? E mesmo essas patentes sendo depositadas, numa coisa que às vezes nem existe aqui, é um bloqueador. A minha pergunta é assim, à medida que vem um não residente e patenteia aqui, desestimula a gente ou cria um outro caminho? Essa é a minha pergunta. Enfim. Entendi. É claro que ele patenteou para bloquear, certo? Claro. Mas a gente mexe com tanta coisa, né? Nós estamos trabalhando com tantos assuntos diferentes, a gente pode... E estão sendo geradas... Não, talvez o problema seja esse, de que a gente não está gerando inovações significativas o suficiente para estar patenteando, né? Então, esse, para mim, é um desafio maior, né? Professor, a China, como que está naquela participação da iniciativa privada nas pesquisas? A gente viu que o Brasil, a parte pública, eu não vi a China. Não vi o número da China. A Índia... E o que é iniciativa privada na China é um assunto meio complexo, né? Quer dizer, quase toda empresa chinesa é metade do governo. Mesmo quando é uma empresinha de 100 funcionários. Foi a minha experiência. Eu recebi um empresário chinês de uma empresa de 100 empregados que queria comprar uma empresa brasileira. E aí... Então, lá é mais difícil de definir isso, né? Mas deve ter esse número. É interessante de olhar. Vamos só ver se naquela tabela tem. Não lembro de ter visto. Nessa aqui, né? China, está aqui, ó. Olha o vermelhão, olha o tamanho do vermelho. Isso aqui é China. Aparentemente, uma enorme contribuição. Professor, nós estamos conversando mais sobre produção, mas também é um entendimento que nós estamos saindo da era do consumo, estamos indo para a era dos serviços. Sim. Ou seja, estamos deixando... Não estamos com tanta vontade de adquirir, estamos com vontade só de usufruir no processo. Dentro desse conceito, vamos pegar também só um exemplo lá. O senhor comentou todo o investimento que foi feito em pesquisa na área farmacêutica. Ao mesmo tempo, sabe-se que a área farmacêutica está abandonando os seus produtos, seus comprimidos, seus remédios, suas coisas, e estão indo para produtos preventivos e não mais curativos. Ou seja, também está se saindo. Como inserir, então, esse futuro, vamos dizer, de uma quarta revolução, dentro de um conceito de que o produto não será tão importante mais? Bom, do ponto de vista do valor, você tem razão, né? Mas, e é engraçado porque a maior parte do investimento em pesquisa é em produto, certo? Mais do que em serviço. Tem serviço também, claro que tem, mas continua sendo principalmente produto, né? A gente precisa do celular, né? O celular é um objeto, a gente faz um monte de coisa, nós gastamos um monte de outros dinheiros, mas a gente paga uma boa grana pelo celular também, né? Mas paga muito mais pelo serviço, né? Deixa eu ver, eu pensando aqui, eu gasto mais no serviço telefônico ou no celular? Eu gasto mais, em 3 anos eu gasto mais no serviço do que no telefone. Então essa tendência existe e tem uma pesquisa, eu acho que o crescimento da pesquisa em serviço vai aumentar. Agora, como é que é a propriedade intelectual na área de serviços, eu não sei.
registro de software existe, certo? Mas eu não sei como é que funciona mais exatamente isso aí. É uma boa questão. É uma boa questão, porque está mudando mesmo, né? A participação da indústria no PIB, né, já está em 20%. Professor, boa noite. Laerte. Em relação ao que a gente observa, o professor Tondiz, o senhor, a gente lê, a indústria, de fato, brasileira, o empresário ele gosta de ser imediatista. Só quando ele tem algum problema muito sério, que ele busca o centro de pesquisa, a universidade, o instituto. E tem que ser imediato. Aí, do outro lado, os institutos, as universidades, existe uma burocracia. Tá? No teu laboratório, se chegar uma empresa, certo, e falar, olha, eu tenho esse problema, tenho essa grana para investir nessa pesquisa. No teu laboratório, dentro da universidade, tem toda uma burocracia. Ou você vai fazer por fora, tá? E não existe a legalidade, porque um colega pode começar aquelas questões dentro da universidade. Mas só dá para fazer coisa pequenininha. Exato. Por fora, então, né? O que falta Qualquer coisa mais. O empresário entender que a universidade, o centro de pesquisa, é importante para os seus problemas, tá? E, ao mesmo tempo, mudar talvez a cultura da universidade, ela deixar de ser tão burocrática. O senhor, com a experiência que teve pelo IPT, tá? E depois, hoje, na universidade, tá? O que a gente tem que mexer? Porque, às vezes, o empresário quer, mas chega na universidade e ele fala, não, é tanta burocracia. Mas é mais do que apenas a universidade, né? Um bom exemplo é o seguinte, por volta de 2014, tinha duas fontes de dinheiro. Uma indústria que quisesse fazer um investimento num assunto podia tomar dois caminhos. Podia ir pelo BNDES ou pela Embrap, recém-criada e tal. O BNDES, em 2014, ainda Dilma, né? Ele alavancava assim, o BNDES chegava a colocar 90% do custo do projeto. A empresa só punha 10%. E na Embrapi, a empresa tinha que colocar 40% do custo do negócio. Então, o dinheiro em Embrapi era muito mais caro. Só que o dinheiro em Embrapi já estava na instituição de pesquisa, a empresa chegava e, se os advogados dela e da Embrapi chegassem num acordo rápido, isso também, o advogado de empresa não é nenhum santo, né? Mas, enfim, dava para sair um projeto em 2 meses. Saía um projeto. No BNDES era 2 anos. Então, as empresas preferiam gastar mais na Embrapi, porque em 2 meses ele estava com o projeto funcionando, do que 2 anos, você já mudou de ideia, certo? Aquilo que era um bom negócio, 2 anos depois não é mais. Né? Eu fiquei negociando um projeto BNDES era para produzir etanol a partir... Eu era só o coordenador. Produzir etanol a partir do bagaço da cana. Demorou 3 anos. Em 2009, a cana estava bombando. Vamos lá, vamos. Várias empresas iam botar dinheiro. Em 2013, os caras falaram, olha, não queremos mais. Né? Então, isso é um problema. É isso que acontece. Na hora que é aprovado, não tem um interesse, tem a famosa defasagem. Acho que o Laerte estava se referindo a isso, né, Landgraf? A ideia e a inovação, ela tem o time para ocorrer, né? E como melhorar esse tempo, não o timing do ciclo, mas o tempo, né? Às vezes uma empresa ela pode ter uma demanda, mas pode ter uma ideia e quer pôr em prática, mas aí as regras acabam fechando muito. Você da USP, sou aqui do âmbito federal, depois o Tondiz do âmbito municipal, né? O que acontece? Eu falo assim, essas boas ideias assim, elas nascem e às vezes não tem ambiente de estímulo, né? Porque o tempo, ainda bem que tem agora as startups, tem esses novos ambientes aí, onde o dinheiro... Eu participei do PIP, acho que você também participou como avaliador. O PIP é um projeto da FAPESP, que você propõe, né, até a abertura de uma empresa. Você pode ter uma ideia que vai abrir empresa, e ela põe 90%, 60%, 50%, ela vai escalonando, e chega a dar 1 milhão mesmo. Né? Eu participei da análise de 1 milhão. 1 milhão. Participei, que é a fase 3. É a fase 3, né? Tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3. 1 milhão de reais. Né? Olha o peso que a gente tinha, mas a ideia era boa, a gente tocou e vai para frente. Né? É esse ambiente que às vezes não tem, o tempo.
E inovação, às vezes, você viu ali, né, nos Estados Unidos, né, a empresa, né, é a grande incentivador de inovação, mas pela agilidade da resposta, com certeza, né? Ele investe mais e tem mais retorno. Tem mais alguma pergunta, colegas? Olha, eu gostaria de agradecer o professor Landgraf, mais uma vez. Gostaria de entregar aqui também ao nosso padrão, Landgraf. Eu sei que você deve apreciar um vinho aqui da gente. E obrigado. Colegas, uma salva de palmas para o professor.